Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Make no mistake about it. Não se engane. Existe uma epidemia nesse mundo, e a epidemia da qual estou falando é o divórcio. Tantos matrimônios terminam em divórcio. E as pessoas tomam essa decisão de terminar esse matrimônio, de se separar do seu esposo ou da sua esposa, e sempre pensam que fazendo isso as coisas serão melhores. Mas temos que considerar essa maneira de pensar com uma perspectiva bíblica. Dito isso, pegue a sua Bíblia e vem comigo ao livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. Estamos estudando o que é conhecido como o Sermão da Montanha. E quem pregou esse sermão foi o Messias e Yeshua, Jesus Cristo. Ele está nos dando instruções que não são sugestões, são mandamentos para serem aplicados na nossa vida. E só quando vemos a palavra de Deus de modo literal, quando a estudamos no seu idioma original, que teremos uma compreensão adequada sobre o que Deus está realmente nos ensinando. Dito isso, vejamos novamente essa passagem. Mateus, capítulo 5, e começaremos com o versículo 31. Concluímos com isso nesta semana, mencionando algumas verdades importantes com respeito a isso, mas quero começar novamente com essa passagem. E Yeshua, o Filho de Deus, teu Salvador e Senhor, está te ensinando que te asseguro que existem pessoas que estão me ouvindo agora mesmo, mas em suas mentes estão desejosos de se separarem do seu cônjuge. Estão dizendo que já não suportam mais essa situação, que é muito difícil e muito cheio de tristeza, me dói e, portanto, quero que se acabe. Entendam algo. De nenhuma maneira o que compartilho com vocês ignora ou é apático diante da sua situação. Não. Pode ser que você esteja em uma posição muito difícil e pode ser que tenha fundamentos bíblicos para tomar essa decisão. Mas posso te assegurar, por minha experiência própria, tratando com esposos e esposas, antes de que se casem, dando-lhes conselhos em cursos pré-matrimoniais. E logo que se casam, trabalhando com casais que atravessam as provas do matrimônio, posso assegurar que muitos dos casos que terminam em divórcio, a tremenda maioria não tem justificação bíblica e não deveriam iniciar um divórcio, porque estão em desobediência. Talvez isso não seja popular, e talvez você não goste do que eu diga, mas esse não é meu objetivo. Meu propósito não é te dizer coisas que te agradam. Meu objetivo é, de maneira clara, de maneira precisa e com a melhor da habilidade que Deus me provê, por meio do estudo da oração do Espírito Santo, é compartilhar com você o que as Escrituras dizem. E posso te assegurar que faço isso de uma maneira que muitos não fazem. E isso é compartilhando a mensagem, estudando a Escritura no seu idioma original, prestando grande atenção às construções gramaticais e, além do mais, incorporando o contexto, esses detalhes culturais que devemos saber para entender corretamente a palavra de Deus. Assim, é o que diz aqui. Vamos onde deixamos, no versículo 31, e analisaremos essa passagem lentamente, porque é muito importante e diz: Mas a vocês foi dito que qualquer homem que se divorcie da sua esposa deve dar um decreto de divórcio. Recordem o que eu disse.
E não acreditem em mim com base em nada. Vão e estudem por vocês mesmos. Essa é a mesma palavra que aparece em Atos 21, 21 e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que mencionam apostasia. O que é a apostasia? Uma falsa doutrina. É uma palavra que significa distanciar-se de algo bom para algo que não é bom. E Deus usa o idioma grego para nos ensinar um princípio muito importante. Assim que aqui basicamente diz que vocês ouviram o que as Escrituras dizem, que se um homem quer se divorciar de sua esposa, o que deve fazer? Lhe entrega um decreto de divórcio. Um get, como está escrito aqui, uma apostasia. Mas eu lhes digo que qualquer que se divorcie de sua esposa, e notem o que diz aqui, exceto, existe uma exceção, qual será? Diz, exceto por um assunto de maldade. Qual é essa maldade? É a palavra porneia, da qual obtemos a palavra pornografia, e fala sobre imoralidade sexual. Entendamos a conexão, o que estamos estudando. A passagem que antecede a isso falava de adultério. É disso que está falando. Da imoralidade sexual que uma pessoa casada, homem ou mulher, comete com alguém que não é seu cônjuge. Isso constitui uma justificação bíblica para um divórcio. Tem que conduzir a um divórcio? Tem a obrigação de conduzir a um divórcio? Não é assim. Sempre existe o perdão, a graça, a misericórdia. Mas em algumas ocasiões isso não resolve o problema. Talvez alguém não se arrependa e é cronicamente imoral e infiel ao seu matrimônio. Assim que nesse caso diz, todo aquele, e notem a implicação disso, é um assunto sério. Apenas na lição passada falamos que o adultério é algo que não se deve cometer. E o que diz aqui? Diz que todo aquele que se divorcia de sua esposa, a joga fora, a expulsa com uma carta de divórcio, sempre que não se trate de um assunto de imoralidade sexual, o que ele diz? Metade do versículo 32. Ele faz com que ela cometa adultério e agrega. E qualquer que se case com quem está divorciado também comete adultério. Isso tem explicações impactantes. Se produz um divórcio sem justificação bíblica, portanto, essa pessoa que se divorcia aqui, e o contexto indica que é uma mulher, o esposo não tem base bíblica para se separar de sua esposa, mas igualmente se separa. Então, é muito possível que ela se case novamente. E esse novo matrimônio, já que o primeiro foi rompido sem fundamento bíblico, o segundo matrimônio é considerado adultério. Isso é um assunto sério. Devemos entender que com a graça de Deus, com seu amor, com seu poder, com sua provisão por meio do Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. E isso inclui resolver os problemas matrimoniais. Meu propósito com isso não é adentrar em uma larga discussão, pois, como eu disse na semana passada, já tocamos de forma ampla esse tema em nossos estudos sobre 1 Coríntios, e o faremos novamente mais adiante em Mateus, mas só lembrem do quão importante é e o que diz com respeito a esse assunto. Vamos agora ao versículo 33. Novamente, vocês ouviram que foi dito pelos anciões em tempos antigos, não jurem falsamente. É uma palavra para tornar um julgamento quando você sabe que não é verdade. Diz, vocês já ouviram que foi dito pelos anciões, não tomem juramentos em vão, não jurem falsamente. Mas ao Senhor diz, paga teus votos. O que você disse deve ser cumprido. Tua palavra deve ser uma palavra de verdade. Então diz, se você fez um juramento, não o faça jurando falsamente, vilmente, sem intenção de cumpri-lo. Deve levar a cabo o que você prometeu completar. Versículo 34, mas não obstante diz, eu digo a vocês,
E aqui começa a explicar a maneira correta de proceder e diz: não façam juramentos em absoluto. Não jurem. Não tomem juramento em absoluto. Por quê? Primeiro que todo, não façam pelos céus, porque o trono de Deus está ali. Não digam, eu juro pelos céus. Ele disse que isso está mal. Nem jure ou tome juramento por nada na terra. Por quê? Esta terra é o estrado dos pés de Deus, dos seus pés. Nem jure por Jerusalém. E eu gosto disso, por quê? Porque é a cidade do grande rei, porque essa é a cidade do Messias Yeshua. Nem por tua cabeça farás juramentos, porque você não pode fazer que nenhum fio dos teus cabelos seja branco ou negro. O que ele está dizendo? Versículo 37. Isso é sabedoria. Não jure, não faça juramentos, mas diz que devemos fazer o seguinte. Mas, usando a palavra grega para dizer em contraste com o anterior, ao invés de jurar pela terra, ou pelos céus, ou por Jerusalém, em contraste com isso, é o que deve fazer, que sua palavra deve ser sim, sim, ou não, não. Qualquer coisa mais além disso, qualquer coisa adicional a isso, sempre que agregue algo a tuas palavras, de onde provém? Provém do mal. Provém de um objetivo incorreto, de uma incorreta maneira de pensar. Usualmente, quando alguém jura, tem como objetivo te fazer crer no que estão dizendo. Isso demonstra uma falta de caráter, ou ao menos de evidência de falta de caráter. Se eu te digo que não o fiz e você diz que não crê em mim, e dizemos, não acredito em você, e você diz, eu juro, usualmente você tem, um problema com a honestidade. E a mesma pessoa talvez faça um juramento falso, que jure dizendo uma mentira. Assim que diz para que não o façam. Devem viver de um modo que digam sim, quando quiserem dizer que sim, e não, quando quiserem dizer que não. Não agreguem nada a isso. Não deixem que outras pessoas te façam dizer algo, do qual logo você possa se arrepender. Versículo 38. Você ouviu o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Devemos recordar o que a Escritura realmente quer dizer. De novo, isso é algo que pode se perder na cultura, quando traduzimos e não entendemos sua intenção. Porque muita gente diz que olho por olho significa que se eu faço algo que provoque que perca um olho, isso me faz culpado. É um erro. E como é olho por olho, a Bíblia permite que agora venha e me tire um olho. Isso não é o que a Escritura quer dizer. Olho por olho significa igualdade. É uma expressão. Não deve ser tomada literalmente. Se você perde um olho, pode tirar o meu. Não, não, não. Implica algo que demonstre igualdade. Notem a declaração aqui. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo a vocês, bem, queremos igualdade, queremos justiça, é o que queremos dizer. Eu devo assumir o que me pertence, quero minha justa porção. Mas me permitam dizer, não esperem isso nesse mundo. E está bem. Porque no reino de Deus receberei muito mais, porque nosso Deus bendito é um Deus provedor, é um Deus poderoso. Ele nos dá uma medida justa e superabundante. Isso é o que receberemos no reino de Deus. No reino de Deus é eterno, mas como é esse mundo? A palavra bíblica que descreve tua existência aqui é Hebel, de acordo com Tiago. Bem, essa é a palavra hebraica. Mas a palavra grega que é sítegos é um vapor. Um vapor é algo que permanece por um instante e se vai rápido. Desde a perspectiva do reino, nossa vida aqui é um vapor, se desvanece muito rápido do ponto de vista da eternidade. Tendo dito isso, insisto, não desejem, não esperem tal igualdade aqui, porque se essa é a sua esperança, sairão muito decepcionados com a sua vida nesse mundo. Mas ao contrário diz, versículo 39, mas eu digo a vocês, não resistam.
Ou seja, não lutem contra. Contra quem não devemos lutar? Contra o mal. Mas muito cuidado. Obviamente, ele diz aqui, vejam o contexto. Obviamente, se supõe que devemos enfrentar o mal. Mas o que diz aqui é algo pessoal. O contexto indica que alguém que faz o mal, pouco amável, injusto e desigual, algo que não é justo contigo. Como devemos responder? Lutar a todo custo para obter o que é justo para nós. Essa igualdade que defendemos? Não. Diz, não se oponha contra essa pessoa má. Não se preocupe tanto por obter o que você acredita que deve receber. E continua, segunda parte do versículo 39. Antes, se alguém te bate do lado direito, dá o outro lado. É algo pessoal. Mas tenham cuidado aqui porque muitas pessoas não entendem isso de forma correta e acreditam que isso é uma justificação bíblica para o pacifismo. Isso é sobre o que acontece com você e que se passa com alguém mais. Isso é algo distinto. Claro que somos obrigados a resistir ao mal quando se trata de alguém mais. Ou seja, se alguém está com raiva de outro e se prepara para golpeá-lo, devemos buscar estabelecer a paz. Não queremos ver a outra pessoa sofrer. Mas se o problema é comigo, não devemos lutar por nós mesmos. Ou seja, dar a outra face não se referia tanto a um castigo físico recebido, mas esse ato de bater na face buscava envergonhar alguém. Era um ato de desrespeito. O que diz aqui é que se o mundo quer faltar com respeito, está bem, porque o mundo não é meu juiz. Não obtenho sentido de bem-estar, não tento satisfazer ao mundo. Assim que diz, não se resista a quem quer te fazer isso. Se alguém quer te bater na face direita, dá-lhe também a outra. E também, se alguém deseja estabelecer uma demanda legal contra você, a fim de tomar tua roupa exterior, diz, entregue-a. Só diga que tudo bem, aqui está a roupa que você quer. Não se trata de ignorar a injustiça no mundo. O contexto é não lutar diante das tuas próprias injustiças pessoais. Se alguém busca te ferir, o suporto, o permito, mas me levanto para fazer frente quando isso acontece com alguém mais. Se alguém quer te processar para tirar a tua roupa, entrega-lhe, deixa também tuas vestimentas. E quem quer que te exija, aqui se refere aos romanos, quem te exigir que sirva ao teu império, ainda que não seja romano, carregando seus equipamentos por 1 milha, então diz, se alguém te forçar a carregar isso por 1 milha, anda com ele 2. Recorre à milha extra. Demonstra que sofrer nesse mundo não é algo que te pertence, que te preocupa, porque devemos entender algo. Servimos a um Deus que tem toda a eternidade, ainda que isso não tomará tanto tempo dele. Ele fará isso em um momento. Mas ele tem toda a eternidade para endireitar tudo que está retorcido no mundo. Esse é o propósito do seu juízo. Uma das coisas que vemos é essa quando falamos do estabelecimento do reino de Deus, o que faço com muita frequência. Entendamos uma das primeiras expressões do reino, quando vemos o livro de Apocalipse, do que se fala com muita frequência, do trono de Deus. O trono de Deus. Ele está trazendo o trono que está no céu a Jerusalém. O que significa trono? Juízo, veredito. Trazer ordem às coisas. Isso é o que o Messias fará. O interessante é que quem tem mentalidade de reino serão pessoas que desejam a justiça de Deus, já. Não tem essa expectativa, mas sim o desejo de reino, porque desejamos que as coisas sejam colocadas em ordem. Não por nós mesmos, mas pelo amor ao próximo. Assim que lemos, se um soldado romano te diz que você tem que carregar seus equipamentos e provisões por 1 milha, caminha com ele 2 milhas. Ao que te pedir, dê a ele. E ao que te pedir emprestado, não rejeite.
querendo dizer que demonstremos que o importante para nós não são as coisas desse mundo, mas o importante são as coisas de Deus. Assim que nos negaremos a nós mesmos deste mundo e renderemos qualquer coisa material que pertença a esse mundo, não poderemos levar ao reino de Deus, seremos generosos com elas. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ama teu próximo e odeia teu inimigo. Estamos entrando em uma seção importante. A última parte do capítulo 5. E uma vez mais, ele está falando sobre algo que ele já tinha ouvido. Algo que o povo de pacto tinha aceitado e, inclusive, praticado. Mas ainda quando eles o ouviram e praticaram, o Messias está dizendo que necessitam uma mudança de perspectiva. Me permitam dizer, antes de avançarmos, entendamos algo. Todos necessitamos de uma mudança de perspectiva. Cada dia de nossas vidas somos desafiados. Somos submetidos a circunstâncias, situações que as pessoas nos dizem, nos fazem, e às vezes nós somos o problema. Algumas vezes eu sou o que se comporta de maneira incorreta. Eu sou o que se tornou um instrumento que desafia, que prejudica, que causa tristeza a alguém, e isso é algo vergonhoso. Mas ele diz aqui, nesse contexto, que devemos mudar nossa perspectiva. A primeira coisa que você fará nesse mesmo instante é fazer uma pausa e dizer: Deus, oro a Ti. Quero que realize na minha vida, quero que produza na minha vida essa mudança de perspectiva. Se você faz isso, será obediente e demonstrará uma urgência com o fim de ser fiel a Deus. E oramos a Deus que Ele nos convença quando começarmos a nos desviar do seu plano, a nos levantar contra o seu plano, a regressar à nossa antiga conduta, nossa antiga forma de pensar. Deus, sê fiel para me convencer de que não estou pensando corretamente, não estou me comportando como deveria, não estou recebendo tua perspectiva. Minha esperança é que você ore assim e seja sincero com respeito a isso, porque realmente se resume no fato. O que estamos analisando justo agora é uma passagem fundamental para conhecer a conduta que agrada a Deus. Da mesma maneira, devemos nos dizer: mais que qualquer outra coisa, eu desejo viver uma forma que agrade a Deus. Eu quero me comportar, eu quero que pela graça de Deus, pois no passado aceitei esse evangelho e que Deus me aceita, Ele prometeu que jamais me deixaria, Ele me deu a vida eterna, ou seja, vida de reino, e agora no tempo que me resta de vida. Com frequência, eu gosto de explicar as coisas me colocando como exemplo. No momento dessa gravação, tenho 56 anos de idade e, portanto, com base na minha expectativa de vida, mesmo sabendo que poderia morrer amanhã, eu poderia morrer hoje mesmo. Entretanto, de um ponto de vista lógico, as estatísticas dizem que, aos meus 56 anos, me restam aproximadamente 24 anos mais de vida. Isso não é muito tempo. De fato, pensar em quando eu tinha 32 anos, não me sinto como algo que passou há muito tempo. Dos 32 aos 56, o tempo passou muito rapidamente, e posso te assegurar que os próximos 24 anos passarão voando. Então, aqui está o verdadeiro desafio para mim. Quero fazer que os próximos 24 anos, ou qualquer que seja o tempo que me resta de vida, já seja menos ou mais que isso. Quero aproveitar esse tempo ao máximo, e quando digo ao máximo, me refiro à perspectiva de Deus. Se é assim, então estou pronto para a seguinte passagem.
Mas se estou focado em obter o que quero, o que eu creio que é justo nesse mundo, buscar a justiça e a igualdade, não envolver com coisas que estejam cheias de corrupção, então estou bem confuso. Eu nem sei onde estou. Veremos, sou cidadão do reino de Deus. Sou um estrangeiro e um forasteiro nesse mundo. Já viajei a muitos países e as coisas são diferentes em cada lugar. Cada país tem sua própria cultura e idioma que não posso entender. Eu me dou conta de que estou em um lugar distinto ao meu. Apenas chego a ele. Nós, como filhos de Deus, pessoas salvas pela graça de Deus, estamos em um lugar diferente à nossa origem. Somos estrangeiros, peregrinos nesse mundo. Não espere que a verdade do reino seja abraçada por aqueles que pertencem ao mundo. Devemos ter uma perspectiva diferente. Disso é o que fala ao terminar esse 5º capítulo. Veja novamente o capítulo 43. Já ouviram o que foi dito? Ama teu próximo e odeia ao teu inimigo. Isso soa razoável. Aqueles que são meus irmãos, meus chegados, meus amigos, aqueles que fazem parte da minha comunidade, claro, eu gosto de amá-los. Mas aqueles que se opõem a mim e estão contra mim, e é o que esta palavra significa, aqueles que se opõem a mim, naturalmente, vou odiá-los. E o termo bíblico para odiar pode ser menosprezar, não dar importância, não os ter presentes. Dou maior preferência, ocupo mais minha mente com as pessoas que me agradam, meus amigos, mas aqueles que me desagradam aos meus inimigos, lhes dou pouca importância. É o que diz aqui. É o que aprendemos. E é a maneira como temos respondido. Mas eles nos dirão que esta maneira de pensar, ainda que pareça natural, ainda que tenha todo o sentido do mundo, ainda que seja fácil nos comportar dessa maneira, não é como um discípulo deve se comportar. A pergunta que devemos nos fazer é: eu realmente estou interessado em me comportar como Ele quer que eu me comporte? Não fazer o que é melhor representa meu melhor interesse nesse mundo, mas me comportar de uma maneira que represente meu melhor interesse de um ponto de vista eterno. Se não estamos prontos para dizer sim a isso e nos comportarmos à luz de uma perspectiva eterna, então não estamos prontos para essa passagem. Bem, acabou o tempo para o programa de hoje. Até a próxima lição, quando seguiremos estudando o Sermão da Montanha. On the Mount. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.